E ele aproveitou a oportunidade, se explicou e pediu desculpas. Flamengo já definiu internamente sobre a recontratação de Gerson. Caso o jogador queira voltar para o Brasil, eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a renovação de Georgian de Arrascaeta e a final da Libertadores. A Conmebol está estudando mudar a sede do jogo. Vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e vai ajudar demais a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like. Já vou pedir desculpa para você. Estou gravando dentro do carro, é porque saiu essa notícia sobre a mudança da sede da final da Libertadores. Ia ficar um pouco tarde para eu chegar em casa, daí eu pensei, vou parar o carro aqui e já vou gravar para manter a galera muito bem informada. Então eu já peço perdão, já peço desculpas, sei que a luz não tá tão boa, o áudio não tá tão bom, mas eu preciso manter vocês por dentro de tudo. Eu vou começar o vídeo já falando sobre Georgian de Arrascaeta. Isso porque a repórter da ESPN perguntou para ele assim, ó, Arrascaeta, como está o processo de renovação de contrato com o Flamengo? A torcida tá curiosa. E o Arrascaeta disse, estamos aí conversando, quase tudo certo. Foi o que afirmou o camisa 10 do Flamengo, que está negociando com o Mengão, que está conversando com o Mengão e que em meio a essas conversas, as partes estão aí muito próximas de chegar a um acordo, de chegar aí a um denominador comum, né? Como eu costumo dizer, algo que seja bom para todas as partes. Vou falar agora sobre o Bruno Henrique, que enviou hoje a sua defesa ao Tribunal da Conmebol. Ele aproveitou a oportunidade do julgamento na sede da Conmebol para pedir desculpas sobre a situação lá no jogo contra o Estudiantes. O que acontece é que depois da disputa dos pênaltis, torcedores, né, do Estudiantes começaram a xingar os torcedores do Flamengo, os jogadores do Flamengo, e além de xingar, ele alegou que jogaram um isqueiro nele. Ele ali num ato de responder, ou num ato talvez até de cabeça quente, segurou nas partes íntimas e hoje aí, infelizmente, um monte de celular espalhado pelo estádio pegaram o Bruno Henrique segurando. Ele quis se defender dizendo que não foi um ato de provocação à torcida do Estudiantes, mas sim um ato, uma resposta ali que ele quis dar aos torcedores que estavam xingando ele e estavam xingando não só ele, mas os jogadores do Flamengo e tacaram inclusive um isqueiro no jogador. A resposta ou a punição que vai ser imputada ao Bruno Henrique, ou absolvição, nenhuma punição, deve sair nos próximos dias. Falando ainda sobre Libertadores, tá acontecendo uma situação no Peru que tem tirado aí a Conmebol do eixo. A princípio, a final da Libertadores está marcada para o estádio Monumental U, onde o Flamengo foi campeão em 2019. Acontece que está tendo muitos protestos e muitas manifestações no Peru. Questões políticas, a presidente foi destituída. Cara, tá acontecendo um monte de problema por lá. E por conta dessa onda de protesto, a Conmebol não descarta a possibilidade de trocar a sede da final da Libertadores, sair do Peru e ir para algum outro país, a depender aí de como vai ficar toda essa situação política lá no Peru. Não sei se vocês vão lembrar, mas em 2019 também aconteceu uma situação semelhante a essa. A final seria disputada em Santiago, no Chile. Porém, devido a questões políticas também, muito protesto, muita confusão, a final ela sai do Chile e ela vai para o Peru e o Flamengo faz aquela história maravilhosa por lá na capital peruana, em Lima. Agora, a mesma coisa está acontecendo, porém não no Chile, porém no Peru, e não se sabe ainda qual é o plano B da Conmebol. A Conmebol provavelmente vai esperar passar aí os jogos da semifinal, ver quais serão os clubes que vão se classificar para pensar aí em uma sede
bem bacana para se jogar a final única da Libertadores, marcada a princípio para o dia 29 de novembro. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação do Maracanã. Isso porque o governo já trabalha com a dupla Fla-Flu para a venda do name rights. O que acontece é o seguinte, galera, tanto o Flamengo como o Fluminense já estão aí juntos, né, administrando o Maracanã agora por 20 anos, e a ideia do Flamengo, que é o administrador sênior ou o administrador master, é vender o name rights do Maracanã. O Flamengo já tem a aprovação do governo do estado para isso, e agora começa a entrar ali naqueles trâmites burocráticos de qual seria, como é que se pagaria, como é que faria ali para que isso acontecesse, como é que se viabilizaria toda essa questão de vender o name rights do Maracanã. Se eu fosse a Nestlé, eu comprava o name rights do Maracanã. Sabe aquele leite NAN, aquele leite de criança NAN? Eu colocaria Maracanã. N-A-N, Maracanã, tipo o Bis fez com o Morumbi, né, que ficou Morumbis. Se eu fosse a Nestlé, com o dinheiro que a Nestlé tem, eu vinha no Flamengo e no Fluminense e falava, eu quero comprar. Isso tornaria ali o Maracanã, em homenagem, né, ao Maracanã, não mudaria nem o nome. Vamos ver como é que vai ficar também essa situação. Falar agora sobre um outro assunto, que é a situação envolvendo o camisa 8, ex-camisa 8 do Flamengo, Gerson, o Coringa. Essa semana começou a se especular a possibilidade do Gerson voltar para o futebol brasileiro. E aí, o Gerson quer voltar, o Gerson vai voltar, o Gerson tá voltando, o Gerson tá vindo, aquela coisa toda, muitas notícias, muitas informações. E aí, hoje, eu estava conversando com pessoas do departamento de futebol do Flamengo sobre essa situação específica do Gerson. Conversando com pessoas ligadas ao futebol do Flamengo e perguntei, vem cá, se o Gerson quiser voltar realmente, vocês pretendem fazer uma proposta, vocês pretendem fazer alguma coisa para trazer o jogador de volta? Qual que é a ideia de vocês? Eu queria saber qual é o posicionamento do Flamengo caso realmente o Gerson ele queira voltar. E a pessoa me falou o seguinte, falou, Guilherme, o que acontece é que o Gerson acabou de chegar lá no Zenit. A gente várias vezes, a pessoa me contando, já tentou negociar com o Zenit para trazer o Claudinho, para trazer o Wendel, para trazer outros jogadores que estão lá. O Zenit, ele tem uma questão que não precisam de dinheiro, então eles não precisam vender jogador, eles não precisam negociar jogador, eles negociam jogador quando eles querem. Mas eu falei, não, mas o Gerson tá triste, o Gerson tá insatisfeito, todo mundo só fala sobre isso. Ele falou assim, cara, o Gerson triste e o Gerson insatisfeito, se o presidente do Zenit bater o pé e dizer que ele não vai sair de lá, ele não vai sair, não adianta. Não adianta espernear, não adianta falar, não adianta fazer nada. Ele não vai sair de lá. Foi o que a pessoa me falou. E aí eu falei, tá bom, mas se o Zenit aceitar liberar, como a notícia é que o Zenit vai querer vender ele, e aí, vocês vão atrás? E a pessoa me disse, estamos no final de temporada, momento importante no Campeonato Brasileiro, momento importante na Libertadores, dentro do Flamengo, isso ainda não é discutido, mas neste momento não existe absolutamente nada entre o Flamengo e Gerson ou entre a possibilidade do Flamengo recontratar o Gerson. Mas como vocês sabem, o futebol ele é dinâmico, as coisas mudam o tempo todo. O que é verdade ontem pode não ser verdade amanhã. E claro, se o Zenit colocar o Gerson no mercado, aí a situação é outra, a decisão passa a ser outra, o peso dessa decisão também passa a ser outro, a depender do que o Flamengo vai querer para o seu meio-campo no ano que vem. Por falar em meio-campo, Eric Pulgar está de volta e acirra ali a briga pelas volâncias do Mengão, jogador que tem uma característica diferente da do Jorginho e do Saul e do De La Cruz, que são jogadores com toque mais refinado, são jogadores de mais qualidade, porém
Porém, o Eric Pulgar, ele tem aquela valência de um cão de guarda, de um pitbull ali no meio-campo. Está de volta e vai aumentar a briga aí pela disputa na titularidade no meio-campo do Mengão. E eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, se você fosse o técnico Felipe Luiz, como é que você escalaria o meio-campo? Se você fosse o Felipe Luiz, você colocaria o Pulgar de titular quando ele tivesse em condições? Você colocaria o Saul e o Jorginho? Como é que seria a sua